Olá, pessoal. Então, professor Luciano aqui novamente. Vamos dar continuidade no nosso projeto, né? Hoje nós vamos estar trabalhando com o nosso repositório, né? Nós fizemos a nossa aplicação, configuramos, colocamos a dependência. No último vídeo a gente colocou a dependência no nosso ponto.xml. Deixa eu dar um fechar aqui nessas janelas abertas. Vou abrir aqui o ponto.xml. Então, nós colocamos duas dependências no ponto.xml, que são um deles o driver do nosso PostgreSQL, né, para conectar o nosso JDBC, e o outro o nosso Spring Data JPA, né. Depois nós fizemos a configuração aqui dentro do Resources, no Application Properties, nós fizemos a configuração para conectar esse banco de dados, para mostrar SQL e tudo mais. Por enquanto ele só está conectando, então eu vou dar o playzinho aqui na nossa aplicação. Vou dar o play aqui. Nós vamos ver aqui no nosso console que ele vai abrir as conexões, certo? Então, nós estamos olhando aqui. Se você olhar aqui, o Spring Data JPA utiliza a biblioteca Recare Pool para abrir as conexões, né, para criar o pool de conexões e tudo mais, e ele conectou. Se nós dermos uma olhada no nosso PGAdmin, vai ver que subiu as nossas conexões aqui, que estava em 1, que era o PGAdmin conectado, para 11 no total, né? Então subiu 10 conexões no nosso Recare Pool fez. Bom, vou dar o stop aqui, né? Ctrl M, vou dar um stopzinho na nossa aplicação. Mas por enquanto ele só está conectando. Agora nós temos que fazer com que ele configure, né, com que ele faça realmente, crie as tabelas e tudo mais, e criar o nosso repositório. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos entrar lá na nossa entidade, então aqui no Package Entities, nós vamos pegar o nosso usuário Entity e vamos colocar algumas configurações, tá? A primeira delas, dá para a gente dizer aqui que ele é uma entidade, então Entity. Então, vamos dizer que é a tabela. Outra anotação que nós podemos botar aqui é o Table, que através do table a gente tem algumas opções, entre elas definir o nome da tabela. Então a gente pode botar aqui name igual a usuário, a gente quer que seja o usuário. Se a gente não colocar, ele vai criar uma tabela usuário entry. Se não me engano é usuário underline entry, certo? Só colocando isso aqui, ele já vai estar funcionando legal. Só que a gente tem algumas configurações que a gente pode melhorar, tá? Primeira delas, a gente pode dizer aqui que essa coluna nome, então a gente anota ela com no, column. Essa coluna a gente pode colocar umas configurações, por exemplo, opa, eu apaguei, né? Aqui. Eu posso botar o tamanho dela, o tamanho dela vai ser 100. Eu posso colocar que ela é not null ou não, então no label a gente vai dizer que ela é falsa, ela não pode ser nula, né? E a gente pode colocar outras coisas, certo? O e-mail é a mesma coisa, então vou Ctrl C, Ctrl V. O e-mail vou colocar mais uma configuração que é o unique, então vou dizer que não pode haver dois cadastros com o mesmo e-mail. Isso vai valer também para o nosso CPF, só que a diferença é que o nosso CPF ele vai ter no máximo ele vai ter 15 dígitos, né? Que são os 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então 14 dígitos, né? O nosso endereço, então, vamos colocar aqui tamanho, column, length, nós vamos colocar aqui 250, né? Que o label igual a false, certo? Poderia ser true. A senha, a mesma coisa, porém o tamanho vamos botar de 100, né? Não vai ter uma senha tão grande assim, podia até ser menor. E aqui, quando a gente tem um enum, a gente pode dizer para ele qual que vai ser a estratégia de gerar esse enum, certo? Se nós vamos salvar lá no banco de dados, a gente pode escolher entre salvar lá no banco de dados essa palavrinha admin, agente de saúde, cidadão, ou a gente pode definir para ele salvar índices, índice 0, 1 e 2, né? Eu gosto muito de salvar índice, fica mais claro, fica mais conciso as informações, né? Não fica, se eu quiser mudar aqui depois de agente de saúde, não vai interferir em nada lá, porque o índice não muda, né? Então, acho que é mais tranquilo. Então, a gente bota aqui uma anotação, deixa eu ver aqui, enumerated, esse cara aqui, ó. Enumerated, aonde a gente diz se vai ser string ou ordinal. Ordinal, certo? A gente pode botar aqui. Também a gente pode botar aqui que ela é uma coluna not null, né? Então, column. A gente vai botar aqui no label igual a false, né? Para ele não poder
retirar, beleza? Se eu fizer isso aqui e mandar rodar, ele vai dar um errinho, quer ver? Vou dar um start aqui, ele vai dar um erro, porque ele vai tentar criar essa entidade lá no nosso banco de dados, porque lá no Application Properties está marcado o DDL Auto Update. Então, ele vai tentar criar essa entidade, só que tem um probleminha. Ele vai dizer assim, ó, que tal a entidade BR do usuário entry has no identifier. Ou seja, não tem um ID esse cara. Ah, não tem um arroba ID, certo? Não tem um arroba ID. Daí vocês vão dizer, não, mas peraí, mas ele não tem o arroba ID por quê? Porque ele herda o arroba ID do nosso generic entry. Então vou entrar aqui, tá ali, ele tem um ID. Pois é, então a gente tem que marcar esse cara aqui. Colocar aqui, arroba ID, certo? Dizer que esse vai ser o nosso ID, certo? E também podemos colocar aqui que o modo como vai ser generated value, generated value, a gente vai dizer que o modo de gerar isso aqui vai ser através, a estratégia vai ser UUID. Observe que eu sempre dou Ctrl espaço para autocompletar. Vou dar um Ctrl S e quando eu mandar reiniciar, religar aqui também ele vai estourar um errinho, tá? Ainda vai estourar um erro. Ó, daí vocês vão olhar aqui. Ah, mas tá dizendo a mesma coisa. Tá dizendo aqui, ó, has no identifier. Não, mas eu coloquei lá. Eu disse para ele que é o meu generic entry tem o ID, né? Mas é que a gente tem que dizer que esse cara vai ser uma superclass. Então a gente vai botar assim, ó, Mapped superclass. Agora sim vai funcionar o nosso carinho. Vou dar um Ctrl S e vou dar o start aqui. Vamos ver o nosso console log. Está startando a aplicação. Ele vai abrir as conexões, né? E caripool aqui, tudo certinho. E olha ali, ó. Porque como a gente tem o nosso marcado para mostrar o SQL e para formatar, ele traz aqui, ó, create table usuário, o ID not null, CPF, e-mail, endereço, nome, senha, tipo. O tipo ele já estabelece que vai ser entre 0 e 1, porque nós só temos admin, agente de saúde e cidadão. Ele vai alterar a tabela adicionando a constraint de unique CPF, né? Então ele adiciona aqui, ele adiciona também a questão do chave primária, a primária key já está aqui, ó. Então ele adicionou o unique constraint aqui, adicionou o unique do CPF, né? E adicionou o unique do e-mail, certo? Então agora o nosso banco de dados já está com a tabelinha pronta. Então se nós viermos aqui, continuam as conexões, vamos dar um tables, tá vazio, tá ali, usuário, certo? Se nós dermos um properties aqui, vai estar todas as configurações conforme nós passamos lá, as constraints, né? Unique está aqui, a primary key e as Unix. É claro, dá para você configurar esses nomes, tá? Esses nomes é um nome aleatório que ele vai gerando, mas não há necessidade, né? Porque isso quem vai tratar é o próprio ORM. Então, com isso, nós já fizemos a entidade ser relacionada com a entidade Java, ser relacionada com uma tabela no banco de dados Postgre. Agora, nós vamos criar um repositório, certo? Então, nós vamos vir aqui no repositório e vamos criar. Mas assim como nós utilizamos a herança aqui com o generic entry, nós vamos utilizar um repositório aqui com herança também. Então nós vamos botão direito, tema do package repositories, new, interface. Aqui tem que ter um cuidado, por quê? Porque o Spring Data JPA utiliza conceitos de interfaces, né? Então ele faz a implementação das classes em tempo de execução. Nós não criamos classe, nós criamos interfaces, dizemos, nós queremos que tu implemente uma interface que faça o save, que faça o find, que faça isso e aquilo. Então tu não precisa implementar isso. O Spring Data JPA vai fazer para ti de forma automática. Então nós vamos criar aqui uma interface e nós vamos colocar o nome generic repository. Aqui, repository, generic repository. Essa generic repository é uma interface genérica, certo? Deixa eu dar um stop aqui na aplicação, ficar reiniciando, aí. Então nós vamos dizer que ele vai trabalhar com uma entidade, que eu vou chamar de E maiúsculo aqui, e essa entidade,
ela vai ter que ser o quê? Ela tem que ser filha do generic entry, porque todas as nossas entidades são filhas do generic entry. Então, dá pra gente dizer que essa cara aqui não vai poder ser um número, alguma coisa. Não, vai ter que ser filha do generic entry. Tá aqui, certo? Repositório. Porém, para tu trabalhar ele com o Spring Data JPA, é só confirmar se está gravando certinho. Tá gravando certinho. Para nós trabalhar com o Spring Data JPA, a gente tem que estender, tem que herdar já do JPA para ter tudo que tem lá. Então, por exemplo, a gente vai botar aqui. Esse cara vai herdar tudo da interface JPA Repository, lá do Spring Data JPA Repository, certo? Ele já me pede aqui, bom, tu vai herdar, com que entidade tu vai trabalhar? Eu vou trabalhar com a minha entidade genérica, que é o meu E. Então aqui no lugar de T maiúsculo eu boto E, é a minha entidade genérica. E ele me pede qual é o tipo de dados do teu identifier, ou seja, do teu ID. Lembra que lá no generic enter nós temos que o tipo de dados do meu ID é um UUID. Então aqui a gente vai colocar UUID. Tem que fazer o import. Beleza. Se vocês derem Ctrl S aqui vocês entrarem, o JPA Repository, ele já tem aqui os métodos save and flush, save and all, alguns outros métodos. Se tu entrar aqui no list CRUD, vai ter os métodos save all, find all. No CRUD repository, vai ter os métodos save, o método save all, find by ID, exist by ID, find all. Então ele já tem um monte de método declarado que você não precisa declarar. Você só vai declarar aqueles métodos que são específicos para todos os repositórios em geral ou para o teu repositório específico, usuário repository. Senão não há necessidade, save não há necessidade, porque já está declarado. Lembre-se, essas interfaces apenas declaram os métodos, elas não implementam. A implementação, o Spring Data JPA vai fazer em tempo de execução. Isso que é o legal, beleza? Criamos o nosso generic repository, agora nós precisamos criar o repository. Para cada entidade, tu vai ter um repository e um service, certo? É quase padrão. Então, tu tem a entidade usuário, tu vai ter um usuário repository, tu vai ter um usuário service. Tu tem a entidade foco, tu vai ter um foco repository, tu vai ter um foco service. Então, aqui dentro, vamos criar aqui o nosso new interface, né? Repository a gente sempre vai trabalhar com interface. E vamos botar aqui, usuário repository, certo? E esse nosso usuário repository vai herdar de quem? Ele não vai herdar do JPA, ele vai herdar do nosso generic, que consequentemente vai herdar do nosso JPA repository. Então, vou botar aqui, extends generic. Quando eu vou estender, ele me diz assim, beleza, o generic repository trabalha com uma entidade genérica. Qual é a entidade genérica que tu vai trabalhar aqui? Bom, se eu estou fazendo um repositório para o usuário, a entidade que eu vou trabalhar é a entidade usuário, né? Então, vou botar aqui, usuário enter, beleza? Feito isso, pessoal, nós já temos todos os métodos save, método find e tudo mais, certo? Então, eu já mapeei aqui a minha entidade Java, com essas anotações eu estou mapeando ela, a entidade Java, com a tabela no banco de dados, né? Como nós temos a configuração do DDL Auto Update, DDL Auto como update, ele cria a tabela se não existe. Se já existe, ele só verifica se está tudo ok e relaciona. Então, nós relacionamos nossa entidade Java, que é o usuário enter, com a nossa tabela no banco de dados, tabela usuário. O repositório, nós criamos o repositório aqui, nós apenas declaramos ele. E herdamos todos os métodos declarados no generic repository, que não tem nenhum, que vai herdar do JPA repository, que tem alguns, que vai herdar do list CRUD, do list page and sorting repository, vai herdar vários outros métodos que tem até lá do repository e assim ele vai fazendo, certo? Então você vai herdando todos esses métodos. Lembrando, a interface ele só declara, não implementa. Onde é que está a implementação, professor? Ela é feita em tempo de execução. Isso é o legal. Então aqui, só para nós confirmar, se eu der um playzinho aqui, nós olharmos lá no nosso banco de dados, o nosso servidor só está com uma sessão aqui, né? Só uma sessão ativa. Então vou dar o playzinho aqui. Vamos olhar o log. Ele vai criar tudo, vai verificar se tem algumas mudanças ou não, né? Não tem mudança, então ele já vai ver aqui, ó, JPA, tudo certinho. E tá
conectado ao nosso banco de dados. Se tu olhar aqui, subiu para 11 conexões ao todo, né? 11 conexões ao todo. Quando a gente precisar, ele vai usar esse pool de conexões. No momento que eu der o stop, ele vai desconectar. Tá aqui, ó. Hickory Shutdown, ele desconecta as nossas conexões, certo, pessoal? Então, nesse momento, a gente mapeou a entidade Java em tabelas banco de dados e criou o nosso primeiro repositório. Muito fácil, né? Muito fácil. Aqui, antes de nós seguir para o próximo, nós podemos criar alguns métodos específicos. Bom, por padrão, o JPA Repository, lá dentro do CRUD Repository, quer ver? Já existem uns métodos que é esse aqui, ó. Existe by ID. Que quer dizer o quê? Eu quero procurar se existe algum cara com esse ID, algum usuário com esse ID. Porém, quando a gente for cadastrar, a gente definiu lá no nossa entidade que não vai poder ter dois usuários com o mesmo e-mail e nem dois usuários com o mesmo CPF. Então, aqui no usuário repository, para a gente já deixar prontinho, a gente já pode criar esses métodos. Criar entre aspas, nós vamos declarar. Então, a gente vai declarar aqui que nós vamos ter um método. Só que tem que ser no usuário repository, tá? Por quê? Porque o usuário repository ele trabalha com a entidade e o usuário. A entidade usuário possui e-mail e CPF. Então, não, se tu fizer isso no generic repository, vai dar erro. Então, aqui no usuário repository, na interface usuário repository, nós vamos criar aqui um método que vai retornar um booleano e vai fazer um exists by e-mail, string e-mail, certo? O que ele vai fazer? Quando a gente rodar o programa, ele vai ler esse nome de método e vai construir a implementação. Essa palavrinha-chave é uma palavra-chave que o Spring Data JPA nos explica. Certo? Tem na documentação dele. Eu não sou eu que estou inventando. Eu não posso botar existe em português. Certo? Ele não entende em português. Ele tem as palavras-chave que ele entende. Então, vou botar exists, que é o padrão, by também, e-mail. Por que e-mail? Porque o meu atributo lá é e-mail e ele segue o padrão que é meu case. Então, eu boto o E maiúsculo aqui. Se eu tivesse correio eletrônico lá no meu atributo, eu iria colocar existe by correio eletrônico, por exemplo, né? Mas como é e-mail, eu boto ali seguindo o padrão que é meu case. Também vou fazer a mesma coisa então pro CPF by CPF. Deixa eu só confirmar lá se meu CPF é tudo maiúsculo. Não, é tudo minúsculo. Então vou seguir o padrão que é meu case. Primeiro maiúsculo, string CPF, certo? Opa, CPR não, né? E tem um detalhe. Quando eu estou criando um novo registro, ele vai fazer essa consulta. Agora, quando eu estou alterando, eu tenho que verificar se o e-mail, se existe alguém com aquele e-mail, exceto eu mesmo. Imagina, meu e-mail é luciano.ferreta@atitusedu.br. Se eu for alterar o meu nome, que está errado lá, está Ferreto só com um T, e eu vou alterar, eu vou mandar o mesmo e-mail. Então, ele tem que verificar com os outros usuários, não o meu usuário. Meu usuário tem que ser o mesmo. Então, vou fazer um outro método aqui, uma outra declaração, que é exists by e-mail and, esse é um padrão de nomenclatura, id not. O que ele vai fazer? Selecione onde for o e-mail igual a esse e o id diferente. Então, vou botar aqui string CPF e o UID ID. E a mesma coisa eu vou fazer para o nosso CPF não, né? Perdão, estava fazendo e-mail e misturei. Então, vou fazer a mesma coisa agora para o e-mail e aqui é CPF, certo? Então, esses 4 métodos a gente já pode declarar aqui. No momento que eu dou o play aqui, automaticamente ele já implementa para nós, né? Então, ele já vai implementar. Opa, aqui não está funcionando. Beleza, ele implementa aqueles métodos. Não aparece aqui, mas ele está implementando aqueles métodos bem certinho lá para nós. Certo, pessoal? Então, vou finalizar o vídeo aqui. No próximo, a gente vai fazer a camada de service e a gente continua. Beleza? Valeu, até mais.